está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Nencer Vila Real pode ser vendido antes de estrear com a camisa do Cruzeiro. Jonathan Jesus ou João Marcelo? Quem deve substituir Fabrício Bruno? Essa e as principais notícias do Cruzeiro nesta segunda-feira. Você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nézer, no Balanço Celeste. Lembrando que sempre em nome de Supermercados BH, maior com você e todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. E eu já vou começar esse Balanço Celeste perguntando para você, Fabrício Bruno, vai ou não vai fazer falta nesse duelo contra o Atlético quarta-feira? Por que eu tô perguntando se vai fazer falta? Porque assim, acho meio improvável que o Fabrício Bruno vá pro jogo. Porque a gente sabe que o Brasil vai jogar, né? Um dia e 36 horas depois o Fabrício Bruno, o Cruzeiro vai estar jogando. Será que o Fabrício Bruno vai mesmo jogar? É o clássico. Se tratando de Fabrício Bruno, a gente não pode duvidar nada, né? Mas acho que mesmo pelo desgaste físico, cansaço da viagem, acho que o Cruzeiro não deve contar com o Fabrício Bruno. Mesmo se fizer toda aquela logística que a gente sabe que faz, a logística de mandar o jatinho, igual fez com a Arrascaeta, para ele estar disponível, você contaria com o Fabrício Bruno? A minha opinião é bem clara. Nós temos o Jonathan Jesus e o João Marcelo justamente para isso. São dois zagueiros aí, ó, de alto nível para poder substituir o Fabrício Bruno por uma situação dessa. Então acho que não vale a pena sacrificar, né, o jogador que está lá do outro lado do mundo, essa correria toda, para colocar, né, ele para jogar contra o Atlético. Então, na minha opinião, iria aí de Jonathan Jesus ou o próprio João Marcelo. E essa que é a grande pergunta. Quem que você coloca aí no lugar do Fabrício Bruno para fazer zaga ali junto com o Vidalba? Lembrando que o Cruzeiro hoje tem a defesa, né, entre as 3 melhores do campeonato. E muito disso se deve pelo casamento ali, Fabrício Bruno e Vidalba, que tem jogado o fino da bola, deixando esse sistema defensivo cada vez mais sólido. Isso contando também com o Cássio ali, que está em alto nível. Mas para quem vai substituir aí o Fabrício Bruno? O Jonathan Jesus provou por A mais B que tem total condições de substituir ele, porque vem de vários jogos, né? O Jonathan Jesus, desde que estreou com a camisa do Cruzeiro, fez ótimos jogos. Tá certo que nesses 2 últimos que ele atuou, não atuou tão bem, mas é um cara que tá sem ritmo de jogo. E se der para ele a sequência novamente, para ele poder ir jogando, com certeza vai fazer uma ótima partida. Assim como o João Marcelo, que veio de lesão, se recuperou, treinou junto com o grupo principal, até reestreou, né, com a camisa do Cruzeiro nesse último jogo. Então fica aquela dúvida na cabeça do Léo Jardim. Quem vai substituir o Fabrício Bruno? Minha opinião, clara, colocaria o Jonathan Jesus pelo tempo que ele vem jogando aí com a camisa do Cruzeiro. Precisou de um lateral direito, colocou o Jonathan Jesus, não comprometeu. Por mais que nesses 2 últimos jogos ele não fez, né, boas partidas, não teve, né, ali um bom desempenho quando precisou dele, mas é um cara que a gente não pode medir ele só pela essa última partida, não. Nós temos que medir ele por um todo. É um cara que contribui, um cara dedicado, é jovem, né, precisa também de minutagem para poder mostrar mais o seu futebol. É claro, né, que Fabrício Bruno e Vidalba é uma zaga espetacular, mas a gente tem que dar valor também para o Jonathan Jesus e para o João Marcelo, que estão ali para ajudar o Cruzeiro quando for preciso mesmo. Então, minha opinião é Jonathan Jesus aí, né, para substituir o Fabrício Bruno, e eu quero saber a sua. Quem que você coloca, Fabrício Bruno ou Jonathan Jesus? Essa dúvida também vai para a parte ofensiva. O Cruzeiro que jogou com o Arroio, né, nesses últimos jogos aí, porque o Christian estava aí sentindo desgaste físico devido a essa sequência, né, de jogos que é desgastante, mas o Christian está disponível, vai poder jogar no Clássico se o Léo Jardim quiser. E também nós temos o Wanderson, que se recuperou da lombalgia, treinou normalmente e também está à disposição do Léo Jardim. Mas aí eu quero saber de você, quem que você colocaria aí na parte ofensiva? Você colocaria o Christian do lado esquerdo e o Arroio do lado direito, igual o Léo Jardim vem fazendo aí em alguns jogos, e deixaria o Wanderson no banco? Ou você entraria com o Wanderson e o Arroio ali pela direita e colocaria o Christian no banco? Decisão difícil essa, né? Minha opinião também é simples. A partir do momento que eu coloquei o Jonathan Jesus, por questão de meritocracia e sempre com a camisa do Cruzeiro contribuiu muito bem, eu vou também dessa mesma forma avaliando o Jonathan Jesus e o Christian. O Wanderson e o Christian. Uma vez que a gente já ficou provado por A mais B que esse time, por exemplo, o Wanderson não jogou contra o Flamengo nem contra o Sport.
Ficou claro que o Wanderson fez falta nesse esquema do Léo Jardim. Então eu iria de Wanderson, porque tá claro que o Wanderson é peça fundamental nesse estilo de jogo. Então, para que mexer em time que tá ganhando? Deixa o Wanderson jogar ali do lado esquerdo, deixa o Christian jogar do lado direito. No segundo tempo, pode fazer aquela alteração, que é botar o Christian do lado esquerdo e o Arroio do lado direito. Não tem problema nenhum. Essa é a minha opinião. O Léo Jardim já fez isso no passado, pode ser que faça isso. Então eu iria, tá? De Cássio até Wanderson, normal, que é o time que trouxe a gente até aqui, é o time que classificou, né, para a semifinal da Copa do Brasil, é o time que deixou a gente em terceiro lugar aí no Campeonato Brasileiro. Então nada mais justo, na minha opinião, é opinião, né, não quer dizer que é certo, né, informação, você também pode dar a sua opinião. Eu entraria com o Christian e com o Wanderson. E no segundo tempo colocaria o Arroio. A gente viu, né, que o Gabigol teve a oportunidade aí, mas o Caio Jorge volta, e volta bem, né, com os números dele, não tem condições nenhuma de ficar no banco. Então acredito que o ataque vai ser esse mesmo, que a gente já sabe, né, já conhece esse ataque aí, que é Christian, Wanderson e Caio Jorge. Mas se você acha que deveria colocar o Arroio aqui do lado esquerdo, no lugar do Wanderson, colocar o Arroio no lugar do Christian, escreve aqui embaixo, opinião é opinião. Acha que o Fabrício Bruno tem que fazer um esforço e jogar assim? Coloca aqui também, meu amigo. Sinisterra, que é grande dúvida para esse jogo. Grande dúvida não, né? Eu acho que a gente não pode contar com o Sinisterra para esse jogo. Sinisterra que sentiu a coxa esquerda, tá fazendo todo ali um tratamento, né? Uma preparação. E a gente sabe que quando o jogador está saindo aí, né, da questão da fisioterapia e junto ali com a preparação física, ele já começa a treinar junto com o grupo ali com bola. E essa semana, desde sábado, desde que o Sinisterra sentiu a coxa, a gente não vê falar que ele está fazendo tratamentos híbridos, que é fisioterapia mais preparação física. A gente não vê nada disso. Então acho meio difícil o Sinisterra ser relacionado para esse jogo contra o Atlético. Eu acho que está bem certinho mesmo, deixa ele treinando ali, né, se recuperando bem, para pegar a forma física ideal, para poder pegar, né, assim, entender a filosofia de jogo. Acredito que o Sinisterra está muito na questão psicológica, porque é um jogador que veio de lesão lá de fora, e aí chegou, estreou, fez gol, sentiu a coxa, voltou, jogou de novo, agora sentiu a outra coxa. Então é deixar o Sinisterra pegar a confiança, trabalhando a parte física, que eu acho que a gente vai poder contar muito com o Sinisterra para o próximo ano, para a próxima temporada. Assim como o Vídeo-Real, que vem rolando aí nos bastidores, né? Será que o Vídeo-Real vai ser vendido antes de estrear com a camisa do Cruzeiro? Será que o Vídeo-Real vai para fora antes de estrear com a camisa do Cruzeiro? Amigo, perna e pensa o seguinte, hoje o Vídeo-Real é jogador do Milionários, está disputando o Mundial com a Colômbia, está destruindo lá, né, jovem, garoto aí, brilhando, chamando a atenção de times europeus, mas corre o risco dele ir para a Europa antes de estrear a camisa do Cruzeiro? Corre, mas o que é o interessante disso tudo? É que o Cruzeiro assinou um pré-contrato com o jogador antes do Mundial. Então o Cruzeiro chegou lá, assinou um contrato com ele, e pelo que a gente andou apurando, essa multa rescisória é gigante, é enorme. Não foram divulgados valores, né, de multa, de quanto deu de luvas, nada disso foi divulgado. O que a gente apurou e passaram pra gente é que a multa é muito alta. E o que a gente tem que entender é o seguinte, para e pensa comigo. Até ontem você nem conhecia o Vídeo-Real. Até ontem o Vídeo-Real era jogador do Milionários e continua sendo. Se o Barcelona quisesse ir lá e comprar ele, a gente não ia ganhar nada. Então se o Barcelona hoje quiser comprar ele, vai ter que negociar com o Pedrinho, vai ter que negociar com a diretoria do Cruzeiro, que fez um excelente trabalho. Foi lá, já amarrou o jogador antes do Mundial. Minha opinião, tá? Ele estreia sim com a camisa do Cruzeiro, porque se não quiser, meu amigo, não caso ele, né? Se alguém quiser ele disputando, né, a próxima temporada no Barça, na Juventus, ou o que for, vai ter que pagar para o Cruzeiro. Então pensa, o jogador é do Milionários. Se qualquer time fosse buscar ele lá, iria acertar com o Milionários. E ele não estreou com a camisa do Cruzeiro. E hoje, se quiser tirar ele do Milionários lá, não tem que negociar com o Milionários, tem que conversar com o Cruzeiro. Então acredito que o Vídeo-Real chega para ajudar muito o Cruzeiro na Libertadores do ano que vem. Estamos com 94% de chance de ir direto para a Libertadores. É o Cruzeiro já pensando, né, no rumo ao tri, buscar um título internacional, que é o que a gente tem tradição, é o que a gente vai buscar, e o Cruzeiro está se reforçando para isso.
Então agora é pé no chão, saber que o Vídeo pode, né, ir para outro clube, se caso alguém chegar com dinheiro, tirar ele daqui, não podemos fazer nada, né? Mas a gente ter a cabeça tranquila, ir para o clássico, quarta-feira, o Cruzeiro que precisa voltar a ganhar, Cruzeiro que vem de uma sequência de resultados ruins, tanto pelo desgaste físico aí dos jogadores, o Cruzeiro precisa voltar a pontuar, e eu acredito que o Cruzeiro vai pontuar sim dentro da Arena MRV. Nesse ano, Cruzeiro e Atlético se enfrentaram 5 vezes, Cruzeiro ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Então é um retrospecto muito interessante devido a essa fase que o Cruzeiro vem vivendo, devido a essa organização que o Cruzeiro tem tido, né, dentro aí dessa temporada. O Atlético que não vive, né, não vive aí nos seus bastidores a melhor fase, dentro de campo também a melhor fase, mas é um time que sempre Cruzeiro e Atlético é um campeonato à parte, né? Mas acredito que mesmo sendo um campeonato à parte, mesmo tendo toda essa tradição, essa rivalidade dentro, fora de campo, acho que o Cruzeiro é favorito. Acho que o Cruzeiro sai com a vitória e a gente volta a pontuar, né, positivo aí, em cima de vitórias nessa próxima rodada. E aí eu já quero deixar um recado para você. Presta atenção nisso aqui, ó. Tá precisando de uma motinha? Palácio dos Leilões, sexta-feira agora, vai ter mais de 200 motos disponíveis, amigão, de várias marcas e o melhor de tudo, em até 36 vezes para você poder pagar. É no Palácio dos Leilões, você vai acessar www.palaciodosleilões, a partir de sexta-feira às 10 horas da manhã, 200 motinhas, 200 motos, meu amigo, para você poder escolher, quer trabalhar aí de teleentrega, quer uma moto para poder ir para a faculdade, é entrar agora, www.palaciodosleilões, e sexta-feira, 200 motos de diversas marcas, é só você poder escolher ali qual que você quer e ir para a faculdade, ir trabalhar, fazer o que der. www.palaciodosleilões.com.br. Tá esperando o quê, meu amigo? 200? É só escolher a sua e sair aí de 2 rodas. E se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece com a Raposa.